queridos. O Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação. A consumação não aconteceu, ainda não veio. Nós aguardamos a volta do nosso Senhor. E eu queria, nesse momento, orar ao Senhor e apresentar a Ele uma palavra de gratidão pela presença dEle conosco. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por meio de Jesus, o Teu Filho, clamamos que o Senhor aceite o culto que nós agora iremos prestar a Ti. Ó Deus bondoso, visite cada família, visite cada irmão. Dê-nos, ó Deus, que a certeza de Tua presença com cada um de nós seja suficiente para superar os nossos medos, os nossos temores e essa sensação de solidão ou de isolamento. O Senhor é suficiente para nós, o Senhor nos basta. Por isso é que nós, a Tua igreja, nos reunimos agora para glorificar o Teu nome e revelar para o Senhor a nossa necessidade, a nossa carência, a dependência tão grande que temos do Senhor. Ó Deus, esta situação pela qual estamos passando abriu os nossos olhos para uma realidade que já existia e que nós não víamos. Muito obrigado. A certeza da presença do Senhor com cada um de nós tem nos confortado, tem nos direcionado. Esta situação nos trouxe para mais perto do Senhor. Embora nos afastemos uns dos outros para evitar contágio, mas nós nos aproximamos do Senhor e isso é fato. Dependemos mais do Senhor e isto é fato. Nós glorificamos o Teu nome, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Aceite nossa gratidão, portanto. O Senhor está despertando a igreja para ser igreja. Ajude-nos neste ofício de ser igreja diante de uma geração perdida, desorientada, que se apega a qualquer coisa que possa produzir algum conforto. Queremos, ó Deus, ser luz e sal para esta terra. Ajude-nos nisso, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu tenho alguns avisos para passar para os irmãos, e o primeiro deles está aí. Hoje, às 8 horas, nós encerramos mais um período de 24 horas. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão trabalhando por conta disso, que separam esse período. Eu sei de famílias que faz mais de um período, faz mais de um momento, que tem um tempo para isso. Por gentileza, clame ao Senhor, que abençoe o seu povo. Clame ao Senhor, que possa colocar um limite nesse vírus, que ele não possa se expandir com tanta força no Brasil. Ore ao Senhor, para que Ele dê sabedoria aos cientistas que elaboram um remédio, um antídoto, alguma coisa que possa estancar o progresso deste vírus. Ore pelo governo, ore sim, clame a Deus por sabedoria para o nosso governo federal, para que ele saiba se posicionar como líder da nação, que ele tenha essa postura, que saiba falar quando é para falar e que saiba calar quando for para calar. Clame ao Senhor, Ele é a autoridade sobre todos nós, foi Deus que o colocou lá. Ore para que o Senhor confirme a sua liderança, dando a eles e aos seus ministros sabedoria, tá bom? Ore ao Senhor por esse grupo de risco, há um grupo tão grande, e a nossa igreja, portanto, precisa desta cobertura que gera proteção, que gera discernimento, que gera contentamento, como fruto da oração, que venha isso para os nossos irmãos. Não esqueça, por gentileza, de fazer uma visita a eles através da internet.
faça uma ligação, dê um oi, um bom dia, um como é que você está, mas se interesse, se envolva, não deixe que a solidão seja a única companheira que os nossos irmãos estão tendo nesses dias. Alguns deles estão separados de família, outros estão separados de parentes mais distantes. Faça uma ligação, faça um WhatsApp, um vídeo, mas mantenha-se presente na vida deles. Isso é bom, isso é necessário. Outro aviso. Momentaneamente, os nossos boletins serão apenas online, uma vez que as gráficas estão fechadas e a secretaria também, não há como reproduzi-lo. Mas nós estamos, à medida do possível, enviando para todos os membros. É provável que um ou outro que não tenha recebido, nos avise, nos ligue, ou para o meu celular, ou para o celular do pastor Vinícius, ou para o celular do Marcos, ou para o celular da secretaria, que continua funcionando normalmente. Você pode ligar e nós enviaremos na hora o boletim para você. Mas não deixe de ler o boletim. Lá existem algumas notícias que são necessárias para a igreja. Lá tem um grupo de pedidos de oração e gratidões também que você pode fazer no seu momento devocional. Tá bom? Outro aviso. A partir do próximo domingo, os professores da escola bíblica dominical desta igreja, eles podem ministrar as suas aulas. Você pode gravar a sua aula no seu escritório, na sua sala, você pode ter o material que você tem. As aulas vão continuar conforme programado. Então, no próximo domingo, subirá para o culto online as aulas e serão ministradas. O pastor Vinícius tem um grupo onde ele tem o domínio. Ele está dando aula para os jovens. Você pode fazer isso, criar um domínio e você pode ministrar a aula para os seus alunos. Os adultos, os professores das classes de adultos terão a oportunidade de ministrar da sua casa. Assim como o pastor Vinícius tem feito isso também. Você pode elaborar a sua aula e enviar para os seus alunos, ou pela igreja, ou diretamente, conforme você desejar. Mas a partir do próximo domingo, todas as classes funcionarão. Limitado, online, tá bom? Outro aviso. Meus irmãos, nós compreendemos que os dias são maus, mas nós não podemos nos deixar levar por isso e nos influenciar por isso. Nós entendemos que nesta época de coronavírus, os cultos estão apenas online, não existe aglomeração. E por conta disso, nós queremos divulgar para você a necessidade de que você permaneça fiel, independente do tempo, independente da circunstância, independente de qualquer coisa, que nós nos mantenhamos fiéis ao Senhor e à sua palavra. Em especial, queremos divulgar para você a conta da nossa igreja, para que você faça o seu depósito, para que você possa continuar sendo fiel ao Senhor. Esta é a conta. A agência é do Banco do Brasil, 3443, dígito 6. E a conta corrente é 19.600, dígito 2. Esse aí é o CNPJ. Algumas agências exigem o CNPJ, outras não. Caso a sua agência exija para transferência, você tem aí em mãos. 45.693.165, contrabarra, 1000 de ré, 24. Esse é a nossa conta. Mantenha-se fiel. Se você tiver alguma dificuldade, por gentileza, liga para a gente. Há um corpo de diáconos e de presbíteros pronto para prestar assistência a você, inclusive no auxílio à sua fidelidade, à sua lealdade. Eu estou com meu dízimo em casa, eu não tenho conta bancária, eu não tenho cartão, então você pode fazer o seguinte, liga para nós, ou para mim, ou para o pastor Vinícius, ou para o Marcos Vasconcelos, ou para a secretaria, e nos informe, eu estou com o meu dízimo aqui, nós daremos um jeito de ir até a sua residência para recolher, a fim de que você mantenha-se fiel e leal ao Senhor, conforme Ele nos avisou, tá certo? Último aviso, a junta diaconal e o conselho de presbíteros estão 24 horas de prontidão para auxiliar qualquer membro.
aqueles irmãos do grupo de risco, precisam fazer uma compra, precisam ir a uma farmácia, fazer qualquer coisa, vocês podem acionar a gente. Ligue para mim, ligue para o pastor Vinícius, ligue para o Marcos Vasconcelos ou para a secretaria da igreja. Qualquer irmão, estou precisando de uma compra, faltou isso aqui em casa, nós vamos dar assistência, a fim de apoiar você neste momento de confinamento. Esta é a ideia. Os presbíteros, juntamente comigo e o pastor Vinícius, estamos de plantão também. Estamos em casa, recluso, conforme ordem, mas nós estamos à disposição de vocês para um aconselhamento, quer seja por WhatsApp, quer seja por via telefônica ou presencial. Olha, tal hora, tal dia, eu preciso conversar com o pastor Vinícius. Ele virá aqui e nós receberemos você aqui na igreja. Eu preciso conversar com o pastor Waldenberg tal dia. Nós viremos aqui e receberemos você. Nós estamos de plantão e à disposição. Qualquer dia, qualquer horário, você pode nos acionar. Tanto diáconos como presbíteros estão à disposição para servir a igreja, não só neste momento de coronavírus, mas em todo o tempo, dentro ou fora desta época. Vocês podem nos acionar e nós iremos servir com alegria. As atividades da igreja são essas que estão expostas aí. Observe só, todos os domingos, 9 horas, teremos o nosso culto. Hoje o pastor Vinícius será o mensageiro, será a boca de Deus para todos nós. Nós iremos ouvir, seremos orientados, alimentados por Deus, através da sua palavra na boca do pastor Vinícius. Às 10 horas, nós teremos um culto de escola dominical, onde nós iremos tratar de assuntos que estavam ainda relacionados ao tema do ano. E vocês estão convidados. Após o culto, 10h30, né? Obrigado. Após o culto, teremos um intervalo. Depois, esta escola dominical, ela irá para o ar online e também ficará gravada para posterior acesso, não só seu, mas de qualquer outro irmão a quem você aconselhar, orientar. E à noite também teremos nosso culto às 19h15. Você é o nosso convidado. E avise para os seus parentes distantes para acessar, envie o link para ele, para que eles possam ser alimentados neste tempo. Por gentileza. Agora um apelo de um amigo. Desligue um pouco a televisão. Faça isso. Se desligue um pouco das notícias. Todas as notícias, em todos os canais, elas desestimulam você no que tange à fé. Elas desestimulam você no que tange ao amor. Desestimulam você no que tange à comunhão. Para um pouco. Escute cultos antigos. Ouça hinos da parte de irmãos consagrados. Leia a sua palavra. Aproveite esse tempo, faça o culto doméstico com toda a família. Eu e a minha família estamos fazendo isso. Nós avisamos ele naquele horário, acionamos o WhatsApp e toda a minha família, gente aqui em São Paulo, gente no Rio de Janeiro, gente em Niterói e gente em Brasília, participa ao vivo, interagindo no nosso culto. Eu passo o texto, algumas perguntas para aquele texto e depois todos nós participamos. É interessante que até as crianças, como é o caso dos meus netos mais novos, 3 anos, estão participando, perguntando, argumentando. Eu quero convidar você a que faça isso. Separe um tempo, um horário que seja melhor para você, em que toda a família possa se reunir em torno da palavra. Escolha um texto previamente de vida e se desligue um pouco de notícias e se ligue no Senhor. O Senhor tem conforto, o Senhor tem direção, o Senhor tem uma palavra para todos nós nesse momento. Pode colocar a mitinha de novo. Todas as terças-feiras, nós vamos enviar para vocês uma devocional, algo rápido, entre 5 e 7 minutos.
nós estamos na responsabilidade de fazer isso. Eu e o pastor Vinícius. Se qualquer presbítero fizer isso, nós receberemos com maior alegria. E vamos ouvir o recado de Deus na sua boca e repassar para o povo. Essa tarefa, ela é primeiramente nossa, mas não é exclusivamente nossa. Eu tenho uma palavra para o povo de Deus. Envia para mim, envia para o pastor Vinícius, nós vamos analisar e enviar para todo o povo, a fim de alimentar o povo de Deus. Nas quartas-feiras e nos sábados, nós vamos manter essa vigília de oração, este momento de oração. Os pedidos são esses que já foram citados aqui, tá bom? Então, refrisando, terça e quinta, vocês vão receber em casa a devocional. Quarta e sábado, vocês vão ter o momento de oração. Se você não está ainda, você pode escolher um horário, avisa o presbítero Samuel Mendes, e ele vai então colocar você nesse guia de oração, tá bom? Você pode acionar a gente para isso também. E nos domingos, os nossos cultos. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Por gentileza, agora abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 19. Logo após esta leitura, nós vamos fazer uma oração e cantar cânticos ao nosso Deus. Tá bom? Mateus 6, eu creio que você esteja com a sua Bíblia. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 24. Diz assim, meus irmãos: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, este tempo é inédito para nós, mas não para Ti. É tudo muito novo para nós, mas não para Ti. Em não sendo novo para o Senhor pode nos orientar através da Tua palavra acerca do que fazer, como fazer, quando fazer, porque o porquê fazer nós temos. Em obediência à Tua palavra, fomos enviados a isso. Portanto, dê a nós discernimento, sabedoria e disposição para Te obedecer. Queremos continuar servindo o Senhor da mesma forma que antes, para a glória do Teu nome e edificação do Teu povo. Abençoe-nos neste momento novo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar louvores ao nosso Deus, digno de honra, digno de todo louvor, é o Senhor Jesus. Paz, que Deus esteja conosco, ainda que estejamos em casa, que Deus nos proteja. Vamos orar? Senhor amado, agradecemos por esse momento, agradecemos pela Tua mão sobre nós, agradecemos pelo Teu amor sobre nós, agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos em comunhão.
um momento tão diferente, tão inusitado, mas que nos aproxima. Tenhamos, ó Deus, paciência, tenhamos, Senhor, discernimento, sabedoria, saibamos nos comportar diante de fatos que o Senhor nos colocou. Mas o Senhor nos preservará, o Senhor vai nos conduzir com a tua mão sempre. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Descansemos no Senhor, que a mão dele esteja sobre nós.
esconder, Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com esconder, Senhor, se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Seu trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de termos o Espírito Santo que habita em nós, ó Deus. Muito obrigado por essa paz, por essa alegria, Senhor, que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Fale conosco nessa manhã. Teu Espírito Santo possa estar pairando sobre nossas vidas, sobre os nossos lares, ó Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos louvando e engrandecendo o Teu santo e bendito nome. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém. Vamos ouvir o que Deus tem para nós agora? Com a mesma reverência que nós temos quando estávamos juntos no templo, nós entendemos que nós somos o templo e que esse momento é especial para cultuarmos o Senhor, para sermos orientados e alimentados por Ele no exercício da pregação. Nós, com temor e tremor, queremos pedir que o Senhor nos fale agora. Quero convidar o pastor Vinícius, que vem aqui agora. Ele terá a responsabilidade de ser boca de Deus para todos nós. Bondoso Deus, eterno Pai que está no céu, fala conosco também agora na exposição de Tua palavra. O que o Senhor falou ao Teu servo, por ele fale conosco. Conforme o Senhor o alimentou,
que ele seja instrumento para nos alimentar, a todos nós, Pai, pequenos, grandes, novos, idosos, que o Senhor possa usar desta ferramenta para fortalecer a fé, para direcionar os passos e para sustentar todos nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Bom dia, graça e paz. É bom poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos continuar a leitura, já lemos do 19 ao 24, agora vamos a partir do verso 25 até o final do capítulo. Mateus, capítulo 6, verso 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por tua palavra, aberta, lida, e agora o nosso coração vai se ater a ela para ouvir o Senhor. Por isso, fale conosco nessa manhã, fale com cada família, com cada pessoa que ouve esta mensagem, Deus. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala sobre ansiedade. Ansiedade é algo que todos nós sabemos e já experimentamos em algum nível, em algum momento da nossa vida. A ansiedade é um problema social. Atinge gente de todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos, até idosos. A ansiedade é algo que a Bíblia fala claramente, como o texto que nós lemos. Jesus disse para não andarmos ansiosos. Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 6, também diz a mesma coisa. Não andeis ansiosos, antes seja conhecido diante de Deus a vossa oração. 1 Pedro 5,7 diz que nós devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Mas nós sabemos que a ansiedade é algo presente em nossas vidas em muitos momentos. Talvez esse momento de crise social que estamos vivendo seja um momento em que a ansiedade de novo bata na porta da sua vida, da sua família, e traga o que ela traz, aquele sentimento de perturbação, de inquietação. É isso que é a ansiedade.
A ansiedade é um estado de inquietação produzido por um turbilhão de emoções, por muitas emoções como medo, angústia, que tomam conta do nosso coração e paralisam a nossa vida, inclusive gerando efeitos no nosso corpo. Então a ansiedade age dessa forma. Talvez você ouvindo tantas notícias sobre o que tem acontecido no mundo, sobre o coronavírus, na nossa cidade, casos e números aumentando, isso toma o teu coração, a tua mente, de modo que você fica paralisado, angustiado, inquieto, perturbado com tudo isso. É interessante, eu recebi um pedido de oração essa semana de uma criança que havia tido uma convulsão. E eu li aquele pedido e entendi que ela estava com coronavírus. E eu falei para a Débora, Débora, você recebeu esse pedido, tem uma menina com coronavírus. Aí a Débora foi olhar e me alertou que não era coronavírus, era uma convulsão. Mas a mente está tão carregada com essas informações sobre o que estamos vivendo, que a leitura foi feita de modo equivocado. A ansiedade é assim, ela provoca em nós uma espécie de inquietação, de perturbação. Olha como o texto começa, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Mas Jesus trata a ansiedade aqui. Mas veja que o texto começa com, por isso vos digo. Por que Jesus está dizendo isso aqui, sobre a ansiedade? Nós sabemos que desde o capítulo 5, nós temos o início do Sermão da Montanha, em que Jesus está falando sobre os valores do reino de Deus, a lei do reino de Deus, a maneira de viver do reino de Deus. E aqui no capítulo 6, a partir do verso 19, ele começa esse assunto que resulta no tema da ansiedade. No verso 19 até o verso 21, Jesus está falando de dois tipos de tesouros. Um tesouro celestial e um tesouro terrestre. O celestial é eterno, o tesouro do céu é eterno. O tesouro da terra é passageiro, é corroído, ele se corrompe, os ladrões roubam. Depois Jesus vai fazer uma comparação entre dois tipos de visão. A visão que é luz e a visão que é trevas. De modo que a ideia é, onde os nossos olhos estão fixos, ali está o nosso coração. Ele diz isso também no verso 21. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então ele fala sobre esses dois tipos de visão e ele fala sobre dois tipos de senhores. Olha o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus é claro e ele diz, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então nós temos dois tipos de tesouros, dois tipos de visão e dois tipos de senhores. E do verso 25 ao 34, que é onde nós vamos expor nessa manhã e meditar, nós temos dois tipos de atitudes ou de respostas que nós podemos dar diante das circunstâncias da nossa vida. E é isso que Jesus está dizendo, porque os seus olhos estão nos tesouros do céu, porque vocês servem a Deus, por isso eu digo a vocês, não andem ansiosos pela vossa vida. Agora o texto começa a fazer sentido. Se eu disser para vocês, não fiquem ansiosos diante da situação que nós estamos vivendo, eu diria a vocês, isso é provavelmente uma tolice. Mas se eu digo para vocês, não fiquem ansiosos, porque o nosso tesouro não é aqui na terra, o nosso tesouro é no céu. A nossa visão está focada no Senhor, Ele é o nosso Deus. Então eu digo para vocês, como Jesus disse, não andem ansiosos.
E é interessante que Jesus vai dar alguns motivos para não andarmos ansiosos pela nossa vida, quanto ao que nós vamos comer ou beber, ou quanto o que nós vamos vestir. Porque a vida, Jesus diz no verso 25, é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Jesus dá 2 exemplos, 2 ilustrações para mostrar que Deus está cuidando de nós. Olha o verso 26. Observai. A ideia é, olhe atentamente as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus está dizendo, aprendam com os passarinhos. Observe os pardais que cantam de manhã em frente à sua casa. Eles não trabalham, eles não ajuntam em celeiros. Contudo, Deus os sustenta dia após dia. E Jesus está dizendo, olhe para isso e veja que se Ele cuida dos passarinhos, quanto mais de vocês que são filhos de Deus. E aqui Jesus então diz que Ele cuida muito mais de nós, porque temos uma relação de filiação com Deus. É assim que o cuidado de Deus é expresso sobre a nossa vida. O outro exemplo que Jesus dá, a partir do verso 28, ele diz, e por que andais ansiosos quanto ao que vocês vão vestir? Considerai, olhe atentamente como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E aí vem Jesus dizendo, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Deus cuida do seu povo. É isso que Jesus está querendo ensinar. Por isso, não ande ansioso pela vossa vida. Não fique ansioso por aquilo que vai acontecer com você, com a sua família, porque Deus cuida de maneira especial daqueles que são os seus filhos. Veja, se nós pudéssemos contar as vezes em que o cuidado de Deus é visto em nossas vidas, quantas situações poderíamos anotar? Talvez esse seja um exercício que você deva fazer esses dias. Pega um papel, uma caneta e faça uma lista das situações em que você pode ver o cuidado de Deus na tua vida, na vida da tua família. Observe e veja como o hino diz, conte as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Deus tem feito maravilhas, irmãos. Deus tem cuidado do seu povo. Eu poderia dar muitos exemplos de como isso acontece. Veja, muitos de nós não estão trabalhando, muitos de nós não, por conta da situação, está em casa ou trabalhando de casa. E mesmo assim o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado o pão à nossa mesa. Aliás, Ele diz para nós trabalharmos 6 dias e deixarmos um dia para cultuarmos a Ele. E, no entanto, Ele nos dá o sustento dos 7 dias, porque o Senhor cuida de nós. Veja, mesmo aquele que trabalha muito, 12, 15 horas por dia, 16 horas por dia, ainda assim, Deus concede o sustento 24 horas. Tinha uma propaganda muito interessante, que algumas coisas da vida não têm preço, para todas as outras você pode usar aquele cartão de crédito, não é? A ideia é que as melhores coisas da vida não têm preço. Veja, a nossa saúde não tem preço. Não tem nada que possamos fazer se
a nossa saúde se perde. Mas quem concede saúde? É Deus. O Senhor tem cuidado de nós. Ele cuida do seu povo. Se você pertence à família de Deus, então saiba que Ele cuida, porque você é considerado um filho de Deus. Ele então está cuidando. Por isso, Jesus diz: não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de vestir, porque vosso Pai Celeste está cuidando de vocês. Agora eu teria que perguntar a você: você já faz parte da família de Deus? Aqui, essa é uma pergunta importante, porque a Bíblia é clara ao dizer que existe uma relação de filiação, existe algo que precisa ser feito para que uma pessoa se torne família de Deus, para que uma pessoa se torne filho de Deus. Isso é crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador suficiente para a sua vida. Se você ainda não crê em Jesus, se você ainda não foi até Jesus arrependido dos teus pecados e encontrou na cruz do Calvário o perdão e a reconciliação com Deus, então você ainda não pode ser chamado filho de Deus. Por isso, quem sabe não seja um momento que Deus está te chamando para entrar na família dele. E se você se achegar a esse Deus arrependido e olhando para Jesus, somente em Jesus, somente pela fé no Evangelho, na morte e ressurreição de Cristo ao terceiro dia, então você será também chamado filho de Deus, porque você crê no nome de Jesus. E então, essa promessa de que o vosso Pai Celeste está cuidando dos seus filhos vai ser aplicada à tua vida. Se você já é filho de Deus, se você já faz parte dessa família, pela graça mediante a fé em Cristo, então confie em Deus. Ele é o nosso Pai. Ele cuida. Por isso, não precisamos ficar ansiosos. Não precisamos ficar inquietos, perturbados, totalmente paralisados, com medo do que vai acontecer, angustiados pela nossa vida, porque o nosso Pai cuida de nós. Isso é a maravilha que nós podemos experimentar a partir da salvação em Cristo Jesus. E olha só então, Jesus no verso 31 vai repetir a mesma frase. Portanto, se Deus, que é o vosso Pai, cuida de vocês, não andeis ansiosos, ou não vos inquieteis. A mesma palavra, não vos inquieteis, é a mesma palavra, não andeis ansiosos, do verso 25. Jesus está repetindo a frase do verso 25, dizendo, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus dá um segundo motivo para não andarmos ansiosos. Além de dizer que o nosso Pai cuida de nós, Jesus está dizendo que a ansiedade é uma atitude própria daqueles que não conhecem a Deus, dos gentios, e gentios nesse contexto significam aqueles que não conhecem a Deus. Eles têm o seu coração nos tesouros da terra, eles têm os seus olhos voltados para aquilo que é mal, eles estão servindo e adorando outro Deus que não o Senhor Jesus, por isso eles ficam ansiosos. Mas vocês que têm o coração nos tesouros do céu, vocês que veem as coisas pela ótica de Deus, vocês que servem a Deus, que adoram a Deus, vocês não reagem à vida com ansiedade, pelo contrário, vocês reagem com confiança, vocês reagem buscando algo além da sua própria subsistência, da sua própria vida.
você não vive em busca dos seus próprios interesses, você busca, em primeiro lugar, aquilo que é interesse de Deus, o seu reino e a sua justiça. É isso que Jesus está dizendo. Então não andem ansiosos, porque a ansiedade é própria daqueles que não conhecem a Deus. Você, pelo contrário, deve buscar os interesses de Deus em primeiro lugar, sabendo que Ele cuida daquilo que é secundário para a sua vida. E o grande problema é nós colocarmos aquilo que é secundário em primeiro lugar. E quando nós fazemos isso, então nós ficamos ansiosos, porque são situações que aparecem que estão além do que nós podemos fazer. Mas Deus está cuidando dessas coisas. E nós, então, devemos buscar os interesses do reino de Deus. E não os nossos próprios interesses. A ideia é não viver para si mesmo. Viva para Deus. Pense nas coisas do reino de Deus. Viva para que isso aconteça. Viva para promover o nome de Cristo em toda a terra. Viva para que o nome de Cristo seja reconhecido, adorado, glorificado em toda a terra. Viva para que a justiça de Deus seja estabelecida em toda a terra por meio do Evangelho, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, como Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Aqui há um processo que acontece, que é o processo da santificação, meus irmãos. O processo da santificação é nós nos despojarmos, tirarmos de nós aquilo que é pecaminoso e nos revestirmos daquilo que glorifica a Deus, daquilo que agrada a Deus. Então, o processo de nos despojar, de renovar a nossa mente é tirar de nós toda a ansiedade, lançar sobre Deus a ansiedade do nosso coração em oração, com súplicas e ações de graças, como nos ensina Paulo, e nos revestir de uma confiança, de uma busca pelo reino de Deus e a sua justiça. É tão fácil, irmãos, buscarmos coisas secundárias no lugar daquilo que é essencial. O alvo da nossa vida, o propósito da nossa vida é glorificarmos a Deus e nos alegrarmos nele para sempre. Tudo mais é secundário, ainda que seja importante, aquilo que nós vamos comer, aquilo que nós vamos vestir, ainda que a nossa vida seja importante. Buscar a Deus em primeiro lugar é mais importante do que a nossa própria vida. Porque a vida não se resume a essa existência. A vida não se resume a simplesmente existirmos. Viver é mais do que simplesmente sobreviver. Viver de verdade é glorificar a Deus, é ter relacionamento com Ele. Jesus disse em João capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti e o Teu Filho a quem enviastes. A vida eterna é conhecer o Pai e conhecer o Filho. Isso é vida eterna. Viver simplesmente não vale a pena se não for com Ele. É tão fácil buscarmos aquilo que é secundário em primeiro lugar. Eu poderia dar muitos exemplos para os irmãos de como isso acontece. Quando você está buscando uma faculdade para fazer, o que você está pensando? Simplesmente no teu sustento, nos frutos positivos que aquele curso te dará? Ou você está pensando no reino de Deus? Em como esse curso, em como essa faculdade vai ser útil nas mãos de Jesus, para que o reino dele seja estabelecido na terra. Quando você está investindo na vida dos seus filhos, em que você está pensando? Eu vou pagar a melhor escola, eu vou dar os melhores cursos,
porque eu quero que ele tenha dinheiro, porque eu quero que ele tenha uma boa condição, e não dependa de ninguém. É isso? Existem famílias que investem tudo e mais um pouco para que os filhos acumulem tesouros na terra. E nada, ou quase nada, para que acumulem tesouros no céu. É uma triste realidade. Mas as Escrituras nos ensinam: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas outras coisas, essas coisas secundárias, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, as necessidades básicas da tua vida, o Senhor sabe que você precisa e o Senhor vai cuidar. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Quantos crentes, irmãos, trabalham todos os dias, não separam um dia para o Senhor, porque estão buscando os tesouros da terra. E o Senhor é claro ao nos dizer que nós precisamos ter um dia para o Senhor, consagrando esse dia ao Senhor. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a atitude que vai nos libertar da ansiedade. Mas se nós não buscarmos o reino de Deus, o nosso coração vai ficar temeroso em perder as coisas dessa terra. E então nós vamos nos angustiar, nós vamos sofrer, nós vamos temer a morte, nós vamos temer perder aquilo que desejamos. E o nosso coração vai ser tomado pela ansiedade. Essa ansiedade gerada no coração tem inclusive resultados físicos e causa inclusive problemas na nossa saúde. A medicina hoje já tem comprovado que muitos problemas físicos têm origem nas nossas emoções. Talvez você já tenha experimentado isso. Por isso o Senhor Jesus nos diz: não fiquem ansiosos. Deus está cuidando de vocês. Isso é coisa dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus. Busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E no verso 34, Jesus mais uma vez repete a mesma frase. 3 vezes. 3 vezes Jesus disse: portanto, não vos inquieteis, não andem ansiosos. A Bíblia mostra que sempre que Deus repete uma frase, essa frase é importante para nós. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, 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 é porque ela quer enfatizar a santidade perfeita de Deus. Quando a Bíblia repete uma palavra muitas vezes, tenha atenção a essa palavra. Deus quer falar com você. E aqui nesse texto, 3 vezes, Jesus repete para nós: não andem ansiosos, não fiquem ansiosos, não fiquem ansiosos. E no verso 35, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A ideia aqui é: nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã. Eu não sei o que vai acontecer no amanhã. Eu posso estar vivo amanhã, como posso não estar vivo mais aqui, mas já estar com o Senhor Jesus. Eu posso nesse momento mesmo partir para o Senhor, porque Deus tem o controle de nossas vidas e o controle de tudo que acontece no mundo. Aqui nós precisamos nos submeter àquela vontade secreta de Deus, aquela vontade oculta de Deus, aos seus planos eternos que Ele não divulga para nós. Nós devemos confiar que Deus é bom, santo e justo, que tudo que Ele faz é bom, santo e justo, em vez de procurar buscar o nosso futuro. Às vezes as nossas orações são assim: Senhor, o que eu devo fazer? E nós esperamos que uma luz apareça, um anjo apareça e diga para nós: amanhã vire à direita, amanhã faça aquilo. Mas não é assim que o Senhor nos dirige. Ele nos dá a sua palavra como instrução para as nossas vidas, porque nós não sabemos o dia de amanhã.
Então, é tolice ficarmos pensando no que vai acontecer, bolando mil planos, 1000 estratégias do que fazer. É claro que aqui nós não excluímos o cuidado, a prevenção, o planejamento para o futuro. O que Jesus está condenando é essa ansiedade que toma conta do nosso coração, nos paralisa em relação ao futuro. Quando você está totalmente paralisado porque você já está sofrendo as dores que virão somente amanhã, mas você já está sofrendo isso hoje. E muitas vezes essas dores são em vão, porque Deus age na nossa vida e transforma aquela realidade. E nós nem experimentamos aquele mal no amanhã, mas já sofremos hoje. Portanto, Jesus diz: não andem ansiosos, porque basta ao dia o seu próprio mal. A ansiedade é um problema que nós enfrentamos, irmãos. Eu não sei se você tem lidado com a ansiedade nesses dias. Talvez pessoas que você conheça estão ansiosos nesse dia. E só existe uma solução para a ansiedade: correr até Jesus. Se você está ansioso nesse momento, eu diria a você: confesse o seu pecado ao Senhor Jesus, a sua falta de confiança nele. Arrependido no seu coração, busque humildemente o perdão na cruz do Calvário. Receba a graça do Evangelho, do Deus que te recebe, mesmo você não confiando nele, mesmo você achando que você é quem toma conta da sua vida. Recorra a Jesus. Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 10. Portanto, busque o Senhor. Se você está ansioso, só existe um caminho, é o caminho do Evangelho, que vai te perdoar desse pecado, que vai te capacitar pelo poder do Espírito Santo a confiar em Deus. É o Espírito Santo trabalhando na nossa vida para que nós o chamemos de Abba Pai. É o Espírito Santo confirmando na nossa vida que nós pertencemos a Deus. É isso que nós precisamos, recorrer ao Evangelho. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, a única solução para lidar com a sua ansiedade, com essa inquietação que brota no seu coração, um turbilhão de emoções a respeito do futuro, então é o Evangelho. Recorra a Jesus, vá até Jesus, busque Jesus, para que você então possa lidar com a sua ansiedade. Talvez você precise de ajuda para lidar com a ansiedade. Procure um conselheiro bíblico, procure alguém para orar com você. Não sofra sozinho da ansiedade. Procure ajuda, leia a palavra, ore, busque irmãos mais maduros na fé, faça algo, mas não ande ansioso, porque o nosso Deus tem cuidado de nós. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, que é tão boa, tão rica. Nós podemos encontrar nela direção para as nossas vidas em qualquer momento que estivermos passando. E esse é um momento que precisamos de direção, Deus. Nós não podemos controlar as coisas que acontecem ao nosso redor, Deus. Mas podemos controlar as nossas emoções no nosso coração, descansando em Ti, confiando no Senhor, para que não sejamos tomados pela ansiedade, por essa inquietação paralisante, Deus, mas que respondamos em adoração, em oração, em comunhão com o Senhor, porque Tu és o nosso Deus, nós somos o Teu povo, e Tu tens cuidado do Teu povo. Assim, nós oramos, confiando as nossas vidas, a vida do Teu povo diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito obrigado por sua vida,
Obrigado a Deus por sua palavra. Que direção bendita Ele nos dá. Lançar sobre Ele a nossa ansiedade, o nosso medo. Ele tem cuidado de nós. Amém? Nós queremos agradecer a sua presença. Quero convidar o presbítero Joelmi, que vem aqui à frente orar ao Senhor, encerrando assim o nosso culto. Em alguns minutos nós vamos iniciar a escola bíblica dominical. Você pode dar uma saída, descansar, ir ao toalete, tomar uma água e retornar. Nós estaremos ao vivo, online e também gravado a nossa escola bíblica dominical. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós podemos estar diante de Ti nesse momento para ouvir que o Senhor está ao nosso lado, ó Pai. Nós te pedimos a Tua graça sobre nós, ó Pai, Tua proteção, o Teu cuidado. Amém. E que nós possamos buscar a Ti a cada dia, Senhor, para que recebamos tranquilidade que nós necessitamos para viver nesses dias difíceis, ó Deus. Proteja cada um dos nossos irmãos, ó Pai, onde cada um estiver, que o Senhor esteja presente em suas vidas, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor, nosso Deus, te guarde e proteja a tua casa. O Senhor multiplique na tua mesa o pão e traga proteção para você e para a sua família. O Senhor te fortaleça na fé e que nesses dias Ele esteja presente na sua casa para te orientar, para alegrar o teu coração, direcionando os teus passos. Lance sobre Ele a ansiedade, a preocupação com o dia de amanhã. Basta para amanhã o mal de amanhã. Descanse no Senhor. Certamente Ele te fortalecerá. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo, com todo o povo de Deus, em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.